Vamos começar então a segunda aula de Bibliologia, como a Bíblia chegou até nós. Vamos falar primeiramente sobre o Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Por quê? Quando você fala Antigo Testamento, você pensa em algo muito antigo. Então, alguns teólogos não chamam mais de Antigo Testamento, e sim de Primeiro Testamento. Primeiramente, este termo foi aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas, por Tertuliano e Orígenes. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado de Pacto ou Aliança. Lembrando que a Bíblia que Jesus lia era a Taná. A Taná é a dita Bíblia hebraica, da onde vem hoje o nosso Antigo Testamento. Você está acompanhando aí na sua apostila, certo? O que seria a Taná. Assim como o Antigo Testamento possui 39 livros, a Taná possui 24. Por que a Taná possui menos livros do que o Antigo Testamento? É simples, pois os profetas menores é apenas um livro. Primeiro livro e segundo livros de Reis é um livro só. Primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel é um livro só. Primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas é um livro só. 39 menos 15, 24. Por isso que temos a Taná, a Bíblia hebraica, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia lida nos tempos de Jesus. Ou seja, a Taná seria a junção, certo, da Torá, de Nevilim e de Sheptum. Ou seja, compõe-se Taná. Era a Bíblia lida por Jesus, a Bíblia hebraica. É uma bela curiosidade para que possamos compreender o Antigo Testamento. Falando então sobre o Antigo Testamento, sabemos então que nos tempos de Cristo a Bíblia que era lida era a Taná, a Bíblia hebraica, mas como o Antigo Testamento chegou até aqui? No ano de 90 depois de Cristo houve o Concílio de Jamnia. O que seria o Concílio de Jamnia? Quando os livros do Antigo Testamento e os livros que circulavam em toda a Palestina ou na Ásia Menor, livros que se reportavam a história de Israel ou a história do povo hebreu, foram analisados para ver quais destes que seriam inspirados. Ou seja, daí nós temos o Concílio de Jamnia, que analisou a canonicidade dos livros do Antigo Testamento. Antes de falar sobre o Novo Testamento, eu vou explicar rapidamente o que significa a palavra cânon. Você tem aí no seu material. Cânon significa vara reta, régua, regra. Aplicado às Escrituras, o termo designa os livros que se conformam às regras de inspiração e autoridade divina. Atanásio, no século IV depois de Cristo, parece ter sido o primeiro a usar a palavra neste sentido. Falamos um pouco do Antigo Testamento, né? Só para que nós possamos concluir então, desde a época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isto, inclusive tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos antediluvianos, ou seja, já havia escrita. O cânon do Antigo Testamento, como o temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C., ou seja, o primeiro escritor é Moisés, o último escritor é Esdras. Agora aqui uma curiosidade, você acha que Moisés escreveu todo o Pentateuco? Evidentemente que não. Ele não poderia, logicamente, narrar a própria morte, certo? Então, sabemos que Josué escreveu trechos do Pentateuco, segundo alguns teólogos, Esdras também escreveu, e temos aqui duas teorias. A teoria da tradição mosaica, com Josué tendo escrito alguns trechos, Esdras outros, e a teoria das tradições, que é uma teoria muito aceita dentro da teologia católica e por alguns seminários teológicos, que a junção da escrita do Pentateuco seria composta por 4 tradições: a tradição javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal. É claro, não excluindo a escrita de Moisés, perfeito? Que inclusive o Novo Testamento fala que Moisés escreveu a lei. Agora eu faço uma pergunta para você
Caro ouvinte, a lei é todo o Pentateuco? Não, nem todo o Pentateuco é lei. Logicamente, partes do Pentateuco é lei. Então, logicamente, com certeza, Moisés não é o autor de todo o Pentateuco. Acredito que de boa parte dele. No entanto, são duas teorias que são aceitas, a teoria mosaica e a teoria das 4 tradições, javista, eloísta, deuteromista e sacerdotal. Você quer a minha sugestão? Pesquise sobre essas duas hipóteses. A mais aceita pelas igrejas históricas pentecostais é a teoria da autoria mosaica, a mais aceita em seminários católicos e alguns seminários protestantes seria a teoria das tradições. Lembrando então que o Antigo Testamento é dividido então em Pentateuco, que o judeu chamava de Torá, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Lembrando que nos livros poéticos nós não temos versículos, temos versos. Lembrando que nos livros proféticos a divisão entre profetas maiores e menores, ela está no tamanho do livro. Os profetas maiores são livros grandes, os profetas menores são livros pequenos. Uma outra curiosidade, são 5 livros que compõem os profetas maiores, mas são 4 profetas. Não são 5, é porque nós temos Jeremias e Lamentações de Jeremias. Temos Isaías, temos Jeremias, temos Ezequiel e temos Daniel, os 4 profetas maiores. E temos os livros que compõem os profetas menores, que seriam 12. Essa expressão profetas menores e maiores, ela foi dividida por Santo Agostinho. Aqui uma curiosidade para você, é uma expressão de Santo Agostinho, correto? Então agora já no Novo Testamento, nós temos a divisão do Novo Testamento em evangelhos, que expõem a ética, no livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, nas epístolas, que são as doutrinas da igreja, e na revelação, que é o Apocalipse. Lembrando que existe a diferença entre epístolas e cartas. Uma carta, ela é destinada a uma pessoa, uma epístola a um grupo. Outra curiosidade do Novo Testamento, o Cristo eterno é revelado nas epístolas, o Cristo histórico nos evangelhos. Por quê? Quem foi escrito antes? As epístolas dos evangelhos. Logicamente que se você for partir da perspectiva cronológica, o primeiro acontecimento, dentro de uma perspectiva cronológica, seria os evangelhos. Quando os 4 evangelistas, Mateus, que escreveu para os judeus, Marcos, que escreveu para os romanos, Lucas, que escreveu para os gregos, e João, que escreveu para todos, cada um escreveu em uma perspectiva para um grupo de destinatário, perfeito? Isso no aspecto de cronologia. Entretanto, os evangelhos foram escritos antes, as epístolas foram escritas antes dos evangelhos. Por quê? Porque quando Paulo pregava o evangelho nas comunidades de base da Ásia Menor, por exemplo, Paulo explicava acerca de Cristo. Ele explicava acerca das doutrinas, sobre a volta de Jesus, sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito. Ali ele expressava o ensino do Cristo eterno, mas ele não apresentou o Cristo histórico. Ou seja, as epístolas foram escritas na 4ª e na 5ª década depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos a partir da 8ª década. O primeiro evangelho é o evangelho de Marcos. E o evangelho marcano serve de base para os demais evangelhos, perfeito? Aí revela o Cristo histórico. Outra curiosidade, chamados evangelhos sinóticos, a palavra sinótico significa síntese, seria Mateus, Marcos e Lucas. João já apresenta algumas diferenças destes 3 evangelhos, corretamente? Então nós temos aqui o Novo Testamento. E quando ocorreu o cânon do Novo Testamento? Isso ocorreu no 3º concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos. Por exemplo, nos primeiros séculos se discutia muito a divindade de Cristo. Ário, que foi um presbítero da igreja da igreja patrística, ele não acreditava na divindade de Cristo. Nicolau, que foi um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, depois veio
a ser um dos responsáveis pela seita dos Nicolaitas, que foi citado em Apocalipse, também tinha dificuldades com a divindade de Cristo. Muitos não criam na divindade de Cristo, outros não criam na divindade do Espírito Santo. Para muitos, o Espírito Santo era um Deus menor. A Trindade foi um assunto muito controverso nos 3 primeiros séculos, mas a partir do Concílio de Nicéia e do Concílio de Cartago, foi deliberado os ensinamentos do Novo Testamento através de quais livros e quais temas seriam considerados inspirados e quais livros não seriam considerados inspirados. Por exemplo, a Epístola de Judas foi uma epístola que só foi considerada inspirada no 3º século. Por quê? Porque no versículo 14 está escrito assim: eis que vejo Jesus com uma miríade de anjos. Isto é uma citação do Apocalipse apócrifo de Enoque. Então havia essas citações de livros apócrifos, eles iam no contraponto da inspiração. Para muitos pais da igreja, alguns livros não seriam inspirados por citar citações como estas, corretamente? Então houveram muitas controvérsias e muitos debates acerca de muitos temas da fé cristã. Por exemplo, para Lutero, a Epístola de Tiago é chamada Epístola de Palha, ali no século XVI. Por quê? Porque Lutero, influenciado pelos ensinos de Paulo, ele destacava muito a graça. Já a Epístola de Tiago parece que ela evoca demais as obras, mas na verdade ela faz um contraponto. A salvação é pela graça, mas as obras justificam que eu sou uma pessoa salva. Eu não sou salvo pelas obras, mas o homem bom não produz obras para ser salvo, ele produz obras porque ele é salvo. É uma marca de alguém salvo. Então, para Lutero, a Epístola de Tiago era uma epístola de pouco valor, e em algum tempo de sua vida ele questionou a inspiração da Epístola de Tiago. Essa é só uma controvérsia para nós observarmos como haviam controvérsias, principalmente nos primeiros séculos, e a importância do papel dos teólogos, que dirigidos pelo Espírito Santo e pela tradição da igreja, conseguiram dirimir com muito cuidado quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados. Aqui nós temos também, que eu acho muito interessante, o testemunho acerca do Novo Testamento, certo? Por exemplo, Clemente de Roma, na sua carta aos Coríntios, em 95 d.C., cita vários livros do Novo Testamento. Policarpo, na sua carta aos Filipenses, cerca de 110 d.C., cita diversas epístolas de Paulo. Justino Mártir, nascido no ano da morte de João, escrevendo em 140 d.C., cita diversos livros do Novo Testamento. Irineu cita a maioria dos livros do Novo Testamento, chamando-as de Escrituras. Aqui são alguns testemunhos de pais da igreja, de pessoas influentes dos primeiros séculos, em prol dos livros do Novo Testamento. É interessante também nós fazermos aqui uma relação, fazer uma divisão entre livros canônicos, apócrifos e pseudopígrafos. Qual que seria a diferença? Os livros apócrifos, certo? A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, desde sua aplicação por Jerônimo. Nas Bíblias da edição da Igreja de Roma, o total de livros é 73, porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, para combater o movimento da Reforma Protestante, então muito recente naquela época. Outra classificação de livros, outra modalidade, seriam os pseudopígrafos, que ainda são livros escritos relacionados tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. Todos esses livros apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos, daí seu título pseudopígrafos. São na maioria de natureza apocalíptica e nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja, sendo que os principais do Antigo Testamento chegam a 26. Por exemplo, só para que você tenha uma ideia, no primeiro século haviam 14 apocalipses, não apenas o Apocalipse de João. Aqui é uma curiosidade.
14 Apocalipse. Apenas o Apocalipse de João foi considerado canônico, os demais são pseudopígrafos. Traduções e versões. As duas principais traduções da palavra foram a Septuaginta, no ano 300 a.C., quando os 70 homens mais cultos de Israel traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego em Alexandria, que foi o centro do conhecimento mundial deste período, lembrando que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Já outra grande tradução foi a Vulgata Latina, que foi realizada por Jerônimo em Constantinopla no século V. Este traduziu toda a Bíblia para o latim, e esta Bíblia foi contemplada pela Idade Média. Era a Bíblia que era lida na Idade Média. Sabemos que na Idade Média muitas pessoas tinham dificuldade com a leitura e os padres liam a Bíblia em latim, de costas para o povo e voltados para Deus. Aí nós sabemos também que houveram outras traduções, como a de língua inglesa, que houve a King James, para o alemão a tradução de Lutero, para o português a do João Ferreira de Almeida e do Padre Figueiredo, e hoje a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. No entanto, as duas grandes traduções é a Vulgata e a Septuaginta. Depois, com o passar do tempo, a Igreja Oficial ela optou pela leitura da Bíblia em latim. E na Idade Média, o povo, grande parte da Europa, era composta por pessoas analfabetas. Só quem sabia ler eram as pessoas que tinham acesso a um pouco mais de cultura, né? Eram as pessoas do chamado alto clero e não do baixo clero. Entretanto, nós observamos que neste momento se dá alguns abusos por parte da igreja, né? Hoje, nesta aula eu não vou falar, mas teremos uma aula especial sobre a Reforma Protestante. E ali você vai aprender sobre venda de indulgências, uso de amuletos, a prática da diabolização e também o uso da Bíblia, tá? Como instrumento de manipulação. Por quê? Porque quando a Bíblia é lida apenas em latim, a maior parte das pessoas não tem acesso a essa leitura, ou seja, eles acham que estão sendo edificados, mas não estão entendendo nada. Porque em 1229 a Igreja Católica proibiu o povo de ler a Bíblia. A Bíblia era lida somente em latim, de costas para o povo e voltado para Deus. No século XIV, John Wycliffe fez uma tradução parcial da Bíblia para a língua inglesa. Depois tivemos a Bíblia de Lutero, a partir da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero, usado por Deus, promove a Reforma Protestante, traduz a Bíblia para o alemão, ou seja, para a língua do povo, e as pessoas comuns, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, menos abastadas, podem, a partir daí, ler a Bíblia. Depois nós temos a tradução do rei Tiago, em 1607, para os povos de língua inglesa. A tradução do Padre Figueiredo e de João Ferreira de Almeida para os povos de língua portuguesa. E aí a Bíblia vai sendo traduzida para vários povos e hoje ela já chegou a mais de 3.000 idiomas. Isso são as traduções. E qual é a diferença de uma tradução para uma versão? Uma tradução é quando se traduz de um idioma para o outro. A versão é o aprimoramento da língua. Com o passar dos anos vão surgindo cada vez mais versões, principalmente aqui no Brasil. Nós temos a versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é muito antiga, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a NVI, a contemporânea e etc. Ou seja, a Bíblia foi sendo traduzida para vários idiomas e essa tradução foi sofrendo algumas modificações conforme o aprimoramento da língua. Alguns fatos e curiosidades da Bíblia. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos quando ela foi escrita, primeiramente. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. No ano de 1545 pelo Rabi Natan, isso foi o Antigo Testamento, em 1545 pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris.
E aqui, para concluirmos, o Antigo Testamento possui 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento possui 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda possui 1.189 capítulos e 31.673 versículos. E para concluir, o Salmo 118, versículo 8, é o versículo central da Bíblia. Melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Sou o professor Orlando Martins. Voltamos na próxima aula, onde vamos falar sobre manuscritos e aprofundamento bíblico. Deus abençoe a todos.